Bom dia, crianças das turmas do quarto ano A e B. Tudo bem com vocês? Tudo, não é? Graças a Deus. Então, vamos dar início à nossa aula de história de hoje com o título Entradas, Bandeiras e a Mineração. Esse conteúdo não está na apostila de História do Ceará. Mas antes de nós entrarmos nesse conteúdo, eu quero passar para vocês que nós vamos precisar das duas apostilas. Primeiro, vocês peguem a apostila de História do Ceará, abram nas páginas 18 e 19. Por que 18 e 19, tia Clécia? Porque nós vamos iniciar com a correção das atividades da aula anterior, que foi sobre História do Ceará, e é a apostila de História do Ceará que nós vamos fazer a correção. Após a correção, nós iremos para outra apostila. Por isso que tia está falando para vocês que nós vamos utilizar as duas. Vejam só. A apostila História do Ceará para a correção. Depois o conteúdo da aula de hoje na outra apostila, tá certo? Então, vamos iniciar nossa correção. Apostila do Ceará, página 18. Localize no caça-palavras algumas cidades que surgiram em nosso estado. Então, aí tem um caça-palavras, certamente vocês encontraram. Quem fez as devolutivas, tia deu ok, e vocês conseguiram encontrar os nomes das cidades. Aracati, Quixeramobim, Sobral, Crato, Uruburetama, Ipu, Camocim, Icó e Fortaleza. Segunda questão. Agora registre as que se desenvolveram por meio. Letra A. Da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza. Letra B. Das fazendas de gado. Crato, Uruburetama e Ipu. Letra C. Das charqueadas. Aracati, Camocim e Sobral. Letra D. Do comércio de rebanhos, Icó e Quixeramobim. Passamos agora para a página 19. Troque os números pelas sílabas correspondentes e descubra a cidade que se originou das missões religiosas relacionadas a seguir. Missão religiosa, Missão Velha, 12 mais 9 mais 2. A cidade, Iguatu. Paiacu, 1 mais 6 mais 15. Cidade, Pacajus. Montemor Novo, 14 mais 2 mais 10 mais 4. Baturité, a cidade. Tabuleiro, 11 mais 3 mais 7. Cidade, Quixeré. Santa Cruz, 12 mais 8 mais 1 mais 13. Cidade, Itapajé. E assim finalizamos a correção das atividades da aula anterior, tá certo? Espero que todos vocês tenham acompanhado atenciosamente e agora vocês peguem a outra apostila e abram na página 28, onde nós vamos iniciar o nosso estudo com o conteúdo Entradas, Bandeiras e a Mineração. Iniciemos aí com o texto. Espero que vocês estejam todos atentos e acompanhem o passo a passo da nossa aula. No sumário, nós temos o ponto 1, entradas, bandeiras e a mineração. O ponto 2, vamos brincar? Entradas, bandeiras e a mineração. Iniciemos a nossa leitura. As bandeiras eram expedições que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro.
As pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes e buscavam por ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições também buscavam aprisionar e escravizar indígenas para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Então vamos compreender essa primeira parte aí do texto. O que eram essas bandeiras? Então eram expedições, eram grupos de pessoas que saíam de locais próximos ao litoral e partiam em direção ao interior do território brasileiro. Era um grupo de homens, de pessoas, expedições organizadas que faziam essas viagens. Então, quem eram as pessoas que participavam dessas expedições? As pessoas, elas eram chamadas de bandeirantes, essas pessoas, porque a expedição eram as bandeiras e as pessoas que participavam dessas expedições eram chamadas de bandeirantes. E qual era o objetivo dessas viagens? Era em busca de ouro, prata e plantas. Contudo, algumas dessas expedições, nessas viagens, eles buscavam aprisionar e escravizar indígenas, para fazê-los trabalhar nos campos, vilas e cidades. Então, tinha também essa parte ruim, desagradável, que era a questão de aprisionar e escravizar os indígenas. Para quê? Para fazê-los trabalhar nos campos, nas vilas e nas cidades. O objetivo era ir em busca de ouro, prata e plantas. E ainda, quando encontrava os indígenas, fazia esse tipo de tortura com os indígenas, aprisionava, escravizava, tudo isso para obrigá-los a trabalhar nos campos. Dando continuidade, desbravar o interior do Brasil não era uma tarefa fácil. Os bandeirantes partiam em direção a terras desconhecidas e enfrentavam muitos perigos, como os animais selvagens. Então, o que é desbravar o interior? Desbravar o interior era adentrar, conhecer o interior do Brasil, E aí não era fácil, porque enfrentavam muitos perigos, Eles partiam em direção a terras que eles não conheciam. E como não conheciam essas terras, daí eles enfrentavam muitos desafios, muitos perigos. E um dos desafios, dos perigos, era a questão de encontrar os animais selvagens, certo? E daí isso se tornava mais difícil ainda, a questão dessas expedições. Muitos homens que aceitavam essa aventura desejavam ganhar um pedaço de terra ou parte do ouro encontrado durante a expedição. Na terra que ganhavam, normalmente plantavam trigo, milho e mandioca. Então, eles enfrentavam essa aventura porque eles tinham o desejo que, participando dessa aventura, dessas viagens, eles conseguiam um pedaço de terra, ou parte de ouro encontrado, que eles encontrassem durante a viagem, ou seja, durante a expedição, que na terra que eles ganhassem esse pedaço de terra, eles poderiam plantar trigo, milho e mandioca, Então eles tinham esse desejo de conseguir esse pedaço de terra através da participação nessas expedições, enfrentando os perigos, enfrentando os desafios. Ainda nessa mesma página, tinha que ler para vocês o que está contido aí na página 28, que não está nesse texto aqui da aula, mas você encontra na página 28. Primeiro, eu quero dizer para vocês o que são expedições. Eram grupos de pessoas que se reúnem, para conhecer ou explorar novos territórios. Aí tem um mapa, onde esse mapa apresenta a divisão das terras, esse pedaço de terra, que foi dividido em capitanias hereditárias. E por que recebeu o nome de capitanias hereditárias? Porque eram lotes de terras e ia passando de pai para filho. Acompanhe aí na apostila de vocês.
Para colonizar e explorar as riquezas dessas terras, em 1534, o rei de Portugal dividiu as terras brasileiras em 15 lotes, que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Essas capitanias eram hereditárias porque passavam de pai para filho. Isso aqui é um estudo que a gente já viu anteriormente, já falamos anteriormente sobre capitanias hereditárias, e aqui é só para que haja uma melhor compreensão na questão desse conteúdo de hoje, que nós estamos estudando, só reforçando essa questão das capitanias. E vocês vejam aí no mapa, né, que tem a divisão desses lotes de terras. Maranhão, as capitanias receberam os nomes Maranhão, 2 no Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e São Vicente. Então são 2 com o nome de São Vicente, são 2 no Maranhão. Então essas capitanias foram lotes de terras, 15 lotes de terra que o rei de Portugal dividiu e fez doação dessas terras. E aí elas receberam o nome de capitanias hereditárias porque foi passando de pai para filho. Quem recebia essa capitania, esse lote de terra, passava a morar, a trabalhar nessa terra, juntamente com sua família, produzir, fazer a terra produzir, plantar, colher, ter uma produção nessa terra e ter todo o domínio sobre a terra. Só não tinha o direito de vender, mas trabalhava, colhia, plantava, colhia, fazia a terra produzir, mas não podia vender. Aí passava para o filho, por isso que tem o nome de capitanias hereditárias, certo? E aí, você sabia? Os brasileiros daquela época tinham grande interesse por plantas medicinais, frutas, raízes e sementes. Castanhas, cravo, pimenta e canela, por exemplo, eram produtos usados para temperar e conservar alimentos e também serviam como remédio, né? Então, observe que fala em plantas, porque nessas expedições também, eles iam à procura não só de ouro, mas também de plantas, e essas plantas também tinham seu valor, né? Há muito que descobrir nestas terras. É possível que exista uma grande mina de ouro. Então, o desejo deles, o objetivo mesmo, sempre foi em busca de riquezas, né? Vários tipos de riquezas, e assim eles encontraram, né? Então, continuando o nosso estudo. Os bandeirantes, vocês podem acompanhar agora na página 29. Os bandeirantes também plantavam milho e mandioca em determinados locais do caminho para o interior. Dessa forma, outros bandeirantes que passassem por tais caminhos teriam como conseguir alimentos. Essa ação também incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar a região. Ao abrirem caminhos pelo interior do território, os bandeirantes também encontraram locais como minas de ouro. Muitas pessoas se dirigiram até essas regiões mineiras e assim surgiram Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e Arraial de Santana, uma vila que se tornaria a cidade de Goiás, em Goiás. Então vamos compreender essa parte aqui. Então esses bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Aqueles que participaram das expedições chamadas bandeiras, lá no início da nossa aula, que a gente começou a estudar. Eles plantavam milho e mandioca em determinados locais dos caminhos por onde eles andavam pelo interior. E aí, por onde eles passassem, né, esses caminhos teriam como conseguir alimento. Nesses caminhos, à medida que eles fossem plantando, né, e eles iam passando sempre nesses caminhos, eles tinham como conseguir alimento, porque havia plantado no início, quando eles tinham passado. Então, esse tipo de atividade, essa ação deles,
incentivava a vinda de pessoas de outros lugares para habitar essa região. Por quê? Porque as pessoas passavam a ter conhecimento que eles já tinham feito esses tipos de plantações nesses caminhos. Então, ao abrir esses caminhos, pelo interior, eles também encontraram locais com minas de ouro, que a gente conhece, que é aquela região de Minas Gerais, que é justamente em meio a tudo isso, essas minas que recebem esse nome. Muitas pessoas se dirigiram para essas regiões mineiras e daí, desse trabalho nas minas, foram surgindo as cidades. Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto, que é uma cidade histórica em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, onde se encontrou muitas minas de ouro. Na cidade de Ouro Preto, hoje é a cidade onde tem muitos casarões, muitas igrejas, tem muitas construções do período dessas expedições. É uma cidade histórica, nós podemos dizer assim, ela é uma cidade histórica, onde recebe muitos turistas, as pessoas vão para conhecer, suas histórias, seus pontos turísticos, e Arraial de Santana, que é uma vila que se tornaria depois a cidade de Goiás, em Goiás. Então tem todo um histórico, em relação à questão dessas expedições chamadas bandeiras e a mineração, que é justamente os locais onde eles foram fazer as escavações nas minas e foram descobertas muitas minas de ouro, certo? E assim, nós chegamos ao final, de nossa aula, mas antes de finalizar, eu quero ler para vocês alguns pontos aí da página 29, que Tia não colocou no slide, mas que vocês podem acompanhar na apostila de vocês. Página 29, tem a imagem aí, e eu vou ler essa legenda que tem ao lado. Os desbravadores usavam um capuz chamado gualteira e um colete feitos com couro de anta, muito resistente contra as armas dos indígenas que poderiam enfrentar no caminho. Muitos bandeirantes andavam descalços, mas outros calçavam meias e sapatos de couro. Abaixo temos a imagem das moedas. A Casa da Moeda do Rio de Janeiro, no ano de 1932, lançou a série Vicentina como memória dos 400 anos da colonização portuguesa. Observe a imagem das moedas, moeda de 500 réis, que na época a moeda era o réis. De um lado foi gravada a imagem do bandeirante João Ramalho e no anverso da moeda foi representado um colete gibão de couro, que é justamente o que fala como era a vestimenta deles, As expedições, elas partiam da Vila de São Vicente, em São Paulo, e seguiam os cursos dos rios, com a ajuda dos indígenas no decorrer dos anos. Assim, os bandeirantes também desbravaram caminhos terrestres. Sem a ajuda dos grupos indígenas, a expedição seria muito difícil, pois esses grupos conheciam as direções corretas para chegar a determinada parte do território. Também conheciam o curso dos rios e os perigos das matas. Então, gente, estamos chegando ao final de mais uma aula, nossa de história. E eu peço para vocês, que vocês façam uma segunda leitura, para ter uma melhor compreensão. O conteúdo não é longo, é um conteúdo curto, mas a compreensão você só terá se você fizer uma boa leitura, tá certo? Leiam quantas vezes sentir a necessidade, assistam mais de uma vez se for necessário e realizem as atividades, tá legal? Então, estamos chegando ao final, as atividades da apostila na página 30, com material de apoio, que é na seção Vamos Brincar. Eu vou adiantar a leitura para vocês.
Nas páginas do material de apoio, há algumas ilustrações que representam elementos que faziam parte de um acampamento bandeirante. Destaque as imagens corretas e monte um cenário histórico conforme o que foi estudado. Em seguida, analise as transformações do ambiente. Isso aí é a atividade na página 30. E no caderno de atividades, você faz as atividades na página 79. Tá legal? Então, tenham todos um bom dia, um bom desempenho nas atividades. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.